Maiara, você já recebeu uma ligação de telemarketing hoje? Perdi as contas só das que foram realizadas hoje. Eu contei aqui no meu, são 8, só hoje. Aquelas ligações de números que eu não sei de onde vem. Nenhum deles usa o 0303 que era para usar, né? Todos eles estão usando os DDDs, ou 35, que é o meu telefone, o 31. Mas tem um dado interessante, é que os robocalls hoje no Brasil, segundo, eu vou trazer a fonte aqui, a TI Inside, diz que os robocalls chegam a mais de 1 bilhão de chamadas por mês. 1 bilhão de chamadas por mês. Em 2024 foram 86 bilhões de chamadas, um número maior que o ano anterior e sempre aumenta de um ano para outro. E o PROCON de Minas Gerais reforça as orientações para que os consumidores se protejam de alguma forma desse telemarketing abusivo. Plataformas como o Sistema de Bloqueio de Telemarketing do PROCON de Minas Gerais e o Não Me Perturbe da Anatel, que sinceramente acho que não serve para nada, este segundo especialmente, permitem bloquear chamadas indesejadas. Para falar mais sobre esse assunto, e para me desmentir se eu estiver errado, a gente vai conversar agora com o assessor jurídico do PROCON Minas Gerais, Fernando Lucas de Almeida Pereira, que teve a gentileza de comparecer aqui nos estúdios da 98 News, está conosco aqui ao vivo. Fernando, boa noite, bem-vindo. Boa noite, pessoal. É um prazer estar aqui hoje com vocês. Eu disse que o serviço, especialmente o serviço, eu não conheço o do PROCON MG, você vai falar sobre ele para nós. Mas o Não Me Perturbe da Anatel, na minha opinião, não serve para nada, porque eu já tentei colocar, é um trabalho que você acaba que o consumidor tem de ficar cadastrando um número atrás do outro, e as empresas continuam ligando com números com DDD comum, números comuns, elas não respeitam o que a legislação manda fazer, que é usar aquele 0303 que a gente já saberia. De fato não serve, ou serve e a gente usa errado? Qual é a sua avaliação sobre, primeiro, o serviço da Anatel, logo na sequência você fala do PROCON. Luiz Fernando, os consumidores eles possuem, né, pelo menos ali, duas plataformas. A primeira, que é o Sistema de Bloqueio de Telemarketing do PROCON MG, aqui de Minas Gerais, que pode auxiliar os consumidores no bloqueio dessas ligações. Então, a plataforma está lá, ela é regulamentada por normas, né, estaduais, e caso essas empresas realizem A ligação indevida. Essa ligação indevida, né, descumprindo o sistema de bloqueio de telemarketing, o consumidor ele deve nos encaminhar a denúncia. Então, muitas vezes, o consumidor ele deixa isso para lá. Então, um dos pontos principais, né, que eu até gostaria de deixar aqui, né, para vocês, para os ouvintes, é a questão do consumidor reclamar, buscar os órgãos de defesa do consumidor e, no caso do sistema de bloqueio de telemarketing, encaminhar para a ouvidoria do PROCON MG a denúncia. Tá? Em relação ao Não Me Perturbe, já é uma plataforma diferente, que é a plataforma da Anatel. Ali são serviços somente de finanças, e os serviços regulamentados pela Anatel, que é o de telefonia, que é o de telefonia fixa, telefonia de celular, que é o da internet, que é de TV por assinatura. Então, ela não abrange os outros tipos de serviço, igual o sistema de bloqueio de telemarketing do PROCON MG. E também, do que nós podemos verificar, é que o consumidor realiza o cadastro. Se, né, persistirem essas ligações, muitos deixam para lá, mas o consumidor ele tem que denunciar junto à Anatel para que a Anatel possa, né, sancionar essas empresas. No caso específico do sistema de bloqueio de telemarketing do PROCON de Minas, também tem que ser cadastrados os números? Sim. No caso, o consumidor ele tem que cadastrar ou com o RG dele ou CPF, né, para abrir ali o cadastro. E são os números do consumidor, são os números pessoais, ele faz o cadastro ali. A partir do 30º dia, as empresas elas não podem mais realizar essa ligação, né, que é a oferta de produtos e serviços, que é o telemarketing ativo, e caso ocorra esse descumprimento, ele deve buscar o PROCON do Ministério Público para registrar essa denúncia, essa reclamação. Só uma coisa para ficar claro, antes de eu passar a palavra aqui para a Maiara, se me desculpe, Maiara, mas o consumidor cadastra o próprio número, o próprio CPF, o próprio CNPJ, certo? Sim, sim. Aí, isso. quando ele cadastra, todos os números que ele tem associados àquele CPF vão estar ali e as empresas ficam automaticamente proibidas de fazer telemarketing para aqueles números. A princípio, sim. Sim.
Na verdade, o consumidor ele tem que cadastrar o número dele. Entendi. Então, né, no seu caso, você, Luiz Fernando, cadastra todos os números que você tem aí, né, da sua operadora. A partir do 30º dia, as empresas elas têm essa lista, né, com todos esses números cadastrados, que é a lista anti-market, e a partir daquele momento elas não podem mais realizar essas ligações. Agora, eu queria saber, Fernando, em relação ao que é permitido, para a gente poder delimitar. As empresas de cobrança, elas podem ligar para a pessoa, mesmo que ela esteja cadastrada nessas plataformas de proibição. Como que funciona? A cobrança é outra coisa, diferente do telemarketing. Não, sim, é por isso que a gente tem que fazer essa diferença, porque às vezes a pessoa recebe ali várias ligações de uma empresa de cobrança e ela está achando que é um telemarketing. Então, em que medida é permitido, entendeu? Sim, Mayara, é um questionamento muito bom, né, interessante, porque o consumidor ele acaba confundindo. Ele faz esse cadastro no sistema de bloqueio de telemarketing ou do Procon ou da Anatel e ele pensa que vai servir para todos os tipos de ligação. No caso da cobrança, quando o consumidor está inadimplente, já é diferente. Já não é mais a questão do telemarketing abusivo. Ali é a questão da cobrança, né? Mas para isso também, com base no Código de Defesa do Consumidor, principalmente no artigo 71 e no artigo 72, o consumidor não pode ser constrangido em relação a essas dívidas. Então, até mesmo ali na ouvidoria do Procon-MG, a gente recebe reclamações, denúncias do consumidor falando, olha, eu tenho essa dívida, eu reconheço, mas eles começam a me cobrar. Estão ligando para o meu trabalho, estão ligando para o meu chefe, estão ligando para familiares, e isso o Código de Defesa do Consumidor, ele restringe, né? E se a empresa realizar esse tipo de cobrança constrangedora, deve também buscar os órgãos de defesa do consumidor. Mas as ligações constantes para o devedor também podem ser consideradas cobranças constrangedoras, porque o cara está devendo. Luiz, cobrar é uma coisa. Agora, cobrar de forma constrangedora é quando o consumidor está ali no momento de lazer dele, está no trabalho, né, depois ali do horário que vamos colocar assim, comercial. De 8 às 18, né, que é o horário comercial. Entendi. Isso já passa, né, a princípio, para uma questão ali de constrangimento em relação a essas dívidas, em relação a essas cobranças. Outra coisa que você falou, Fernando, foi que é preciso que a pessoa faça, então, esse cadastro em uma das plataformas. Sim. E aí, a partir do momento em que ela começa a receber as ligações passados esses 30 dias, ela tem que fazer uma denúncia, né? Nesse caso da denúncia, que tipo de provas é preciso juntar? Qual que é o caminho para fazer essa denúncia? Mayara, o consumidor ele tem que, principalmente, né, são 3 pontos. O primeiro seria identificar qual que é a empresa que estaria entrando em contato com ele, informar qual que é o produto e serviço que está sendo ofertado e a questão ali dos números que estão ligando para ele. E uma informação, né, importante também para deixar para os ouvintes e para vocês, que não só a questão da ligação, também o SMS. Então, o SMS que chega por telefone, ele também está regulamentado dentro da Lei 19.095 de 2010, que regula a questão do telemarketing dentro do Estado de Minas Gerais. Então, se forem ligações ou SMS excessivo e o consumidor tiver realizado ali o cadastro, a partir do 30º dia já infringiria, né, se essa empresa ela continuar com esse telemarketing. No caso do Procon Minas Gerais, é possível a pessoa acompanhar a denúncia que ela fez, a reclamação que ela fez? Saber o que resultou isso? Sim, Luiz. Nós temos, né, a ouvidoria do Procon do Ministério Público. Ali existe a aba de defesa do consumidor. O consumidor ele pode registrar esse caso, né? Eu estou ali como assessor jurídico, com a equipe da ouvidoria do Procon-MG e trata essas reclamações. Então, todo caso que chega é analisado pelos servidores da assessoria jurídica. E, nesse caso, o telemarketing, se verificarmos ali, né, pela lista que o consumidor está cadastrado e o consumidor nos informa que a empresa está burlando o cadastro, nós encaminhamos para o promotor de justiça, que é a autoridade administrativa, né, responsável para verificar essa questão.
até o promotor, no caso seria o promotor da 14ª Promotoria de Justiça, da área de publicidade, para poder verificar e, né, caso veja eles que a empresa está praticando algum descumprimento, vai sancionar a empresa. Leonardo, desculpa, Fernando. Fernando, deixa eu te perguntar uma outra coisa. Aí, então, a pessoa, ela faz lá a denúncia após fazer o cadastro e, né, depois dessa fase, o que vocês têm de experiência? Realmente funciona, de fato? Porque, como eu e o Luiz falamos aqui, a gente nunca chegou na fase de denunciar a empresa depois de fazer o cadastro. Ninguém faz, né, no fim das contas. Então, mas informação, quem faz? Uma orientação importante essa. Quem faz consegue um resultado prático mesmo, de não receber mais? O que vocês têm de notícias sobre isso? Maiara, do que a gente vê ali, né, em relação às denúncias que chegam, primeiro são poucas, né, pelo número de cadastros e dos casos que nós verificamos, né, na mídia, né. Então, assim, o consumidor ele realiza lá a denúncia. É instaurado, a princípio, um procedimento administrativo. Muitas vezes a empresa já está sendo investigada pelo promotor de justiça e o PROCON ele tem atuado de maneira ali, forte, vamos colocar assim, em relação a esse tipo de prática infrativa. Então, né, uma informação importante que no final do ano passado, 2 empresas, até no caso, isso é público, né, que foi a TIM e a Casas Bahia, elas foram sancionadas pelo promotor de justiça ali da área de publicidade, né, aplicou uma sanção de multa e por descumprirem o sistema de bloqueio de telemarketing do PROCON MG. Então tem um resultado prático mesmo. Sim, sim. De um levantamento de 2023 para 2025, né, estamos agora iniciando o segundo semestre, verificamos ali que 8 empresas foram sancionadas pelo PROCON estadual em relação à questão do descumprimento do sistema de bloqueio de telemarketing. Então, assim, não é um caso que chega, são vários casos, existe ali o quantitativo, existe ali, né, todo o procedimento administrativo, desde notificação, né, todo o procedimento ele é realizado pelo promotor de justiça e no final ali, né, do que a gente vê, a empresa é sancionada. Muito bem. Fernando, para a gente finalizar, eu queria só que você desse o caminho das pedras para orientar aí quem está nos ouvindo como fazer esse cadastro, então. Sim. O consumidor ele pode buscar dentro do site do Ministério Público a aba ali Atendimento ao Cidadão e vai verificar a questão da defesa do consumidor, né? E ali tem dentro do site a ouvidoria do PROCON estadual e também a questão do sistema de bloqueio de telemarketing do PROCON estadual. Então o consumidor ele pode cadastrar ali ou o RG ou o CPF dele, pode cadastrar os números, né, que ele utiliza. E a partir do 30º dia, caso ocorra o descumprimento desse sistema de bloqueio de telemarketing pela empresa, deve nos encaminhar a denúncia pela ouvidoria do PROCON estadual. E no caso também da Anatel, o consumidor ele pode buscar o site do Não Me Perturbe para poder realizar esse cadastro.